Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula de Yoga Sutras de Patanjali. Como sempre, a gente começa cantando o mantra inicial para que a nossa mente possa estar protegida desses ruídos externos e encontrando um silêncio que a gente possa absorver esse conhecimento que é muito especial. E especial não é uma figura de linguagem no exagero, e sim é especial porque o assunto principal é a liberação do sofrimento. Então, se eu quero me liberar do sofrimento, da dor, da aflição, vivo aqui nessa vida, fazer essas aulas, elas são fundamentais, elas são essenciais para que a gente possa fazer essa longa jornada, que poucos concluem por uma falta de preparo, uma falta de disciplina, de desapego também, porque é uma desconstrução do nosso ego, do nosso ahankara, com o reconhecimento. Eu ia usar a palavra a criação, mas não é a criação. O reconhecimento da nossa verdadeira identidade, que é livre de carência, que é livre de limitação. E também outro ponto que bloqueia as pessoas de concluírem o seu processo de autoconhecimento é acesso ao estudo adequado, porque você não vai aprender completamente Vedanta, completamente sobre si mesmo, comprando os livros do Osho. Por melhores que eles sejam, os livros do Osho são bons e certamente o Osho estudou Vedanta com algum mestre. Os livros do Osho não vão te dar o ensinamento completo, eles vão te dar muitos insights, porque a forma de aprender esse conhecimento é através de um professor que vivo passa para outra pessoa viva, como uma vela acesa que é capaz de acender inúmeras outras velas, mas tem que ter uma vela acesa. E dessa vela acesa nós somos capazes de acender inúmeras, por que não infinitas outras velas, se uma se mantiver acesa. Essa é uma excelente metáfora para mostrar como que esse processo, porque são etapas de desenvolvimento, são etapas de mudança de perspectiva, porque o que mais acontece é a mudança da nossa visão referente a nós mesmos e ao mundo, como ela vai mudando aos poucos conforme a gente vai enxergando a realidade da vida. Então, já que você chega até aqui com uma qualificação e tem acesso ao estudo adequado, é só uma questão de tempo, porque está tudo alinhado para que a tua própria ignorância seja removida e aqui nessa vida não haja a sensação de carência, de que algo falta para você estar confortável, para você estar bem, para você estar em paz. Pegando essa visão do yoga, meditação e Vedanta, não existe luta para você estar em paz. Não existe tranquilidade, luta para você estar tranquilo. Isso é algo que a gente até pode tentar negar, mas internamente a gente acredita nisso. Não é para você acreditar, é para você realizar essa tarefa. E encontrar essa verdade por si mesmo, em si mesmo, ficando satisfeito em si mesmo. Essa é a meta, a experiência pessoal disso, que não há luta para você ficar bem. Só que a maioria das pessoas se encontra em uma condição de luta,
de tentar mudar todo o ambiente, de tentar mudar as pessoas, de tentar mudar a visão que as pessoas têm sobre si. Para que aí sim, recebendo a aprovação dos outros, recebendo a bajulação dos outros, eu posso me sentir confortável. Esse é só o reflexo de um ego, de um arrancara que não tem a força de se autoafirmar, e ele nunca vai ter 100% a força, porque o arrancara é uma falsa noção de eu. É uma identificação com esses personagens que são completamente transitórios. Por isso que o ego ele precisa ser especial, porque na ideia de ser especial, as outras pessoas vão me validar, as outras pessoas vão me aceitar, e me aceitando eu posso me aceitar, mas não acontece assim. Se você se vê como uma pessoa completamente defeituosa, insuficiente, e alguém bater no seu ombro e dizer, nossa, você é tão especial, a pessoa não acredita nisso. A pessoa por alguns instantes pode até se sentir bem, mas a pessoa não acredita nisso, porque vai dar alguns instantes, a pessoa volta ao seu estado interno, porque isso é interno, essa sensação de carência é interna. Tem pessoas que se sentem carentes com muito dinheiro, com muitas casas, e tem pessoas que se sentem carentes sem casa, sem dinheiro, porque essa ignorância básica nasce com a gente. E a proposta dessa sadhana é justamente remover isso. Cantamos o mantra para formalizar o nosso ensino. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vigino Pashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. O objetivo dessa sessão número 1 é a atenuação e a dissolução dos kleshas. E klesha é uma palavra que tem uma representatividade, porque não é só os causadores de sofrimento, é os causadores de dor, os causadores de aflição, os causadores de irritação, nesse aspecto negativo. Então, de um lado, a sadhana, a disciplina, a jornada yogi visa primeiro atenuar, porque você não elimina uma coisa da noite para o dia. Esse sofrimento ele se instaura aos poucos, tendo uma base que a gente viu é a ignorância, porque você, quando não reconhece a fonte, a ignorância vai projetar. E a projeção é o quê? É em algo que não dá aquilo que você quer. Tem uma frase que é muito boa, que é assim: o mundo distrai, o mundo atrai e o mundo te trai.
Porque quando você vincula, por exemplo, seu bem-estar ao prazer, que é convencional isso, o prazer é gostoso, mas você depende de puramente uma vida prazerosa para estar confortável, você vai ser traído. Porque o primeiro prazer é você estar ali caminhando na sua jornada. Aí a mente, ela se vincula a algum prazer. Aquilo vai levar a tua atenção. Por quê? Porque é gostoso. E sendo gostoso, você vai querer repetir aquela experiência. Enquanto a experiência pode ser repetida, eu estou bem. Só que, ao mesmo tempo, não estando na minha mão essas circunstâncias externas, daqui a pouco essa experiência não é mais possível. E aí, tendo a experiência de prazer obstruída, eu tenho o quê? A raiva. Eu tenho o quê? A ansiedade, o medo, não vai dar certo, eu não consigo. E isso vai levar certamente a um desconforto, a uma dor e, em muitos casos, a um sofrimento. Porque o pensamento convencional, ele vincula o seu bem-estar ao prazer, ele vincula o seu bem-estar à eliminação de tudo que é desconfortável. Só que não é possível liberar tudo que é desconfortável. E Patanjali traz, logo no início desse capítulo 2, cujo o nome é a Sadhana, e essa seção 1 fala em, primeiro você vai minimizar, você vai entender o que são esses kleshas, para que os kleshas eles não tenham poder sobre si. Junto a isso, o samadhi, porque você passa por um processo de liberação desses kleshas e também de se estabelecer nessa fonte, que é o que a gente já viu, no Satchit Ananda Atma. Você reconhece aquilo que é eterno, aquilo que não decai porque não muda, em comparação com aquilo que está sempre decaindo, com aquilo que é temporário. E toda fonte de prazer, ela tem a sua base, a temporariedade. Portanto, vai acabar. E não é porque vai acabar que o prazer se torna algo desagradável. Mas, se você for apegado e apegada a qualquer prazer que é temporário, a infelicidade é logo ali, porque você não tem o comando sobre isso. E quando a vida se reconfigurar novamente, seja a nível profissional, a nível pessoal, a nível de relacionamento íntimo, e o apego estiver ali, o apego nada mais é do que a dependência, o sofrimento, ele virá. Portanto, os yogis, e assim sendo, o Vedanta, ele não é para crianças, porque você precisa desconstruir o seu ego, desconstruir as suas dependências, ser capaz de largar algo externo que não te dá fundamentalmente aquilo que você quer para poder caminhar sozinho, para poder encontrar uma suficiência em si mesmo. E fazer esse caminho, ele é um caminho muito estreito, porque isso não impede você de ter relacionamentos, você de ter um grupo, você ter uma estrutura muito grande que te proteja. Mas no fundo você sabe que nenhuma estrutura material realmente pode te proteger. A gente viu isso aqui no Rio Grande do Sul. Nunca se imaginou que pudesse ter uma enchente do jeito que teve. A maioria das pessoas nunca vivenciou nada disso. E cadê a proteção? Casas muito bem feitas, muito bem estruturadas, muito bem escolhidas em locais adequados, não suportaram. E as pessoas tiveram que começar de novo. E isso é o reflexo da vida, por mais que seja dolorido, por mais que seja desconfortável, esses eventos naturais, eles fazem parte da vida e eles não vão ser agradáveis,
Eles vão ser desagradáveis. Agora, existe uma escolha se você sofre com isso ou se você não sofre com isso. Porque você pode viver a tristeza, como muita gente daqui do Rio Grande do Sul viveu, porque uma pessoa humanamente conectada com a sua humanidade tem que botar 2 vezes a parte humana. Não tem como olhar para aquilo ali e dizer que está tudo bem, sabe? Vendo a dor das outras pessoas. Mas mesmo assim você consegue viver a dor, viver a tristeza, a decepção, a frustração, mas no fundo há o entendimento que essas leis naturais, como a chuva, como o vento, elas são naturais e ninguém está isento de passar por uma situação como essa. E se a pessoa passar por uma situação como essa, não será agradável. Ninguém está isento de passar por um período que é chamado período de Saturno, que é o período das perdas. Não será agradável, será desagradável, mas ao mesmo tempo que há perdas, haverá ganhos imensuráveis de crescimento e amadurecimento. O autoconhecimento não vem sem desapego, como Patanjali mostrou, como Shri Krishna na Bhagavad Gita aponta e como outros mestres apontam. O desapego é necessário. E não o desapego com base no desinteresse, mas o desapego com base no conhecimento. Porque você sabe que não tem o controle do universo, você não tem o controle do mundo. A gente se acha muito grande. E aqui é a desconstrução do ego. A gente se acha importante, de grandes feitos, de grandes construções. Só que se a gente olhar para essa sala, a sala que você está, a gente ocupa um espaço. É grande? Olha, até que não é tão grande, porque caberiam muito mais pessoas aqui. Agora imagina o espaço que você ocupa dentro da sua casa. Olha, já é bem menor. O espaço que você ocupa dentro do seu bairro, o espaço que você ocupa dentro da sua cidade, o espaço que você ocupa dentro do planeta, o espaço que você ocupa dentro do universo, é quase um nada, não é um nada. A gente tem uma menor que uma unha, muito menor. É quase um nada, mas a gente tem um espaço ali. Portanto, centrar a vida, centrar o seu bem-estar, a sua paz, a sua tranquilidade em algo que não depende de você, é construir uma casa em cima de um monte de areia, rezando todo dia, ó Deus, por favor, que não chova e que não tenha vento. Qual a chance disso dar certo? Pensa sobre isso. O vento é natural, a chuva é natural. A pessoa pega um monte de areia e a pessoa constrói a casa em cima de um monte de areia. E passa a vida toda rezando para que não haja chuva e vento. Não vai dar certo. E esse não é um problema de Ishvara. Esse é um problema da pessoa que, devido à sua ignorância, construiu uma casa em cima de um monte de areia, achando que não ia ter vento ou que pudesse ter sorte. Porque a pessoa vincula a sorte de o vento e a chuva não pegar. É claro que isso é uma metáfora. Mas o que isso nos mostra? Que no momento que eu condiciono o meu bem-estar, a experiência de prazer ou ao afastamento de algo desagradável, eu estou vinculando, eu estou construindo a minha casa interior em cima de um punhado de terra, de um punhado de areia. E areia fofa ainda, não é aquela terra bem firme. Por quê? Todo prazer é temporário. Todo poder é falso. Essas hierarquias de poder, elas são tudo falsas, porque as pessoas não são sinceras umas com as outras. As pessoas se submetem a certas condições porque as pessoas querem ganhar alguma coisa. Mas no momento que a pessoa está
numa relação que o objetivo não é tirar do outro, a pessoa é sincera e a pessoa fala pra você. E quando a gente tem um amigo assim, quando a gente tem um relacionamento, né, marido, mulher, ou às vezes com os filhos também, que tem essa sinceridade, esse tipo de relacionamento é o relacionamento ideal. Porque a pessoa, ela não vai ter pena de você para dizer, olha, na minha opinião, esse teu comportamento é absurdo. E às vezes é só isso que a pessoa precisa escutar. Olha, o teu comportamento é absurdo. Nossa, você vai terminar sozinho, sozinha assim, se você continuar fazendo, ou você vai bater com a cara na parede. Era como os antigos diziam, né? A pessoa bate com a cara na parede. O que a pessoa quer dizer? O teu comportamento é absurdo a uma questão qualquer. Ou então a pessoa não tem o ciúme, a vaidade e diz, nossa, como eu te admiro, sabe? Veja as dificuldades que você tem e você consegue se reconstruir, você consegue assumir as responsabilidades. Nossa, para mim é muito bom te ver assim porque eu te admiro demais. Isso é o reflexo de uma pessoa sincera. Mas os jogos de poder não vão dar essa sinceridade, porque os jogos de poder vão dar o quê? Bajulação. Os jogos de poder vão dar o quê? Esse jogo, vão criar esse jogo em cima de um eu quero algo, né? Do outro. E é interessante porque o oposto do amor é o tirar do outro, enquanto que o amor é a doação. E esse universo, ele tem uma estrutura tal que tudo se doa. Os animais se doam, as plantas se doam, o universo ele está em mútua doação. E se a gente quer encontrar uma harmonia, que é para poucos, porque eu tenho certeza que talvez você não conheça ninguém que diga assim, eu estou querendo viver em harmonia. É tão estranho isso, porque é tão básico e fundamental a gente viver em harmonia, porque a gente não quer sofrer. Só que as pessoas não pensam assim, por causa da ignorância. E a pessoa não está muito aí para viver em harmonia. E uma pessoa que está buscando isso, ela busca acima de tudo a doação. E a doação não é trabalhar de graça, mas a doação é você fazer o seu papel da melhor forma possível, da melhor forma que você consegue. E quando você se relaciona, seja com o que for, dentro da sua mente tem assim, tem um alerta, porque você não é bobo de ninguém, ninguém é bobo de ninguém, mas tem a atitude do quê? Do que eu posso oferecer aqui. Como que eu posso ser útil aqui? Seja dando uma aula, seja escutando uma pessoa, seja colaborando para dentro de uma família, porque é essa atitude de doação que é a expressão do amor. Essa é a atitude. E em muitos casos, a doação, que nem esses exemplos que foram dados, é a própria sinceridade. Porque uma pessoa que tem um comportamento absurdo, quando uma outra pessoa diz isso, essa pessoa que escuta, ela tem a oportunidade de se reconstruir. Porque como os sentidos eles são todos externos, a pessoa muitas vezes não se vê. Não é todo mundo que tem essa habilidade de se ver e de se autoanalisar. A pessoa precisa dos outros. Só que se num grupo as pessoas validam o absurdo se torna cada vez mais forte. E em vez da pessoa usar o grupo, como por exemplo, tu tá em um lugar que é de igual para igual, que ninguém vai ficar te bajulando, ninguém vai passar a mão na tua cabeça, ali tem relações sinceras que vão levar a um grande crescimento. E dentro de um relacionamento, relacionamento íntimo, né? Se você tem isso, o relacionamento ele vai te ajudar muito no teu crescimento. E eu presenciei já casos de pessoas que não precisam de retiros espirituais. Porque dentro do relacionamento tem duas pessoas que dão esse suporte para que uma e outra possam estar sempre em crescimento. Desde o diálogo, que é um diálogo aberto de colocar para fora aquilo que se passa dentro da cabeça
de cada pessoa, não projetando o outro como um terapeuta, mas sim como duas pessoas que escolhem caminhar juntos, que tem, né, a sua base, entende que não é o outro a fonte do bem-estar, apesar que a companhia do outro pode ser muito prazerosa, mas também vai ter momentos que não são prazerosos, é assim toda a relação, mas por ser construída com base na sinceridade, ali há um ponto de crescimento muito grande. E quando o grupo, a relação, ela é baseada numa relação de poder, o poder ele é falso, porque as pessoas não vão se expressar, não vão se colocar como realmente elas são. E se cria esse sistema de querer agradar, de querer ficar bajulando, enfim, que vai levar a um sofrimento. E para a pessoa que está no ponto de poder, aquilo ali vai levar a um isolamento cada vez maior, porque a pessoa busca uma conexão de compreensão, de entendimento, de amorosidade, de camaradagem, e isso acaba sendo falso, porque as pessoas se vinculam ali não pela pessoa em si, porque se não houvesse o poder, a pessoa não trataria a pessoa como ela trata, mas devido ao poder, as pessoas se condicionam de uma maneira a tentar agradar o outro. E nesse condicionamento não há a sinceridade. Então a pessoa não consegue se relacionar de uma forma verdadeira. Agora, dentro de um trabalho, há uma hierarquia. Dentro de uma relação professor-aluno, humanamente, ninguém é superior, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, que o professor ele é um ser humano, ele é uma pessoa, e que para alguns alunos, no início, enxergar isso impossibilita o estudo. Porque o aluno, no início, eu também já fiz isso, projeta o quê? O professor é o ser especial. Ele é o homem mais disciplinado da Terra, a mulher mais disciplinada, é a pessoa que sabe tudo. Só que depois de um tempo, a gente sai desse pedestal, porque como ser humano a gente tem uma tendência a ficar deslumbrado, e a gente reconhece a pessoa ali, com as suas dificuldades, com o seu mérito, com algumas coisas que às vezes a gente tem uma dificuldade de lidar. Isso é natural, mas o conhecimento ele está puro ali. O conhecimento ele está limpo ali. E o que nos liga é esse conhecimento. Apesar que todo mundo que estuda muitos anos com um professor acaba tendo um gosto, num sentido... eu ia usar um lindo, mas não é lindo, de inspiração em cima daquela pessoa. E quer saber, depois que a gente sai dessa linha de pedestal, a gente muitas vezes nem quer se aproximar tanto assim. Para quê? Para manter essa visão do professor, dessa pessoa que te ajudou, porque ali é um ser humano. E não quer dizer que o que esse professor faz é uma coisa ruim, não é. O ponto é que o professor ele não é perfeito, assim como os pais não são, assim como ninguém é o chefe que mais você admira. Se você conhecer na intimidade, você vai ver que aquela pessoa tem muitas questões de dificuldade, porque isso é ser humano. E depois de um tempo, a gente passa a querer estar próximo do nosso professor, mas manter essa relação, porque essa relação é sagrada. Quem levou o conhecimento para você e te ajuda de uma certa maneira a eliminar a tua própria ignorância, a eliminar esse sofrimento, ela sempre será para você uma pessoa muito especial. Isso me faz lembrar o meu primeiro professor. A gente se trata como amigos hoje em dia, mas dentro da minha cabeça eu nunca vejo ele como um amigo. Apesar de formalmente, né? Ô Reneu Zonato é o nome do meu primeiro professor. A gente se trata como amigo. Mas dentro da minha cabeça ele vai sempre ser aquela pessoa que me ajudou a mudar completamente a minha vida, que me oportunizou
um caminho do qual eu queria tanto, mas não conseguia encontrar. Então, existe dentro da cabeça da pessoa o entendimento, fora do deslumbramento, fora do pedestal daquela pessoa especial. Ali tem um ser humano. Mas o valor do papel daquela pessoa, no meu caso, para comigo ou para consigo, com a figura do professor, ela é tão importante que a gente não quer ter esse nível de intimidade. E eu digo isso porque na ideia inicial de muitos, a gente quer tomar café com o professor, a gente quer conviver com o professor, a gente quer fazer as coisas. Isso já aconteceu comigo e acontece com a grande maioria das pessoas. Só que, para o início, para muita gente, é muito importante ter essa visão da pessoa especial. Mas, conforme você vai estudando, você consegue enxergar a pessoa por detrás do papel. E se você enxerga o professor por detrás do papel, você enxerga a mãe por detrás do papel. Você enxerga o filho por detrás do papel. Você enxerga a si mesmo por detrás do papel, porque as pessoas estão executando. E tem papéis que são muito bem executados pelas pessoas e que vão ter uma importância muito grande para nós. Então, se aquilo ali é bom para você, mantenha assim. Mantenha do jeito que é, porque aquela pessoa que transmitiu esse conhecimento, que não é uma figura de linguagem especial, uma hipérbole, é extraordinário. A gente está vendo aqui o quanto isso é extraordinário. É realmente uma verdade, porque libera do sofrimento. Só que o comportamento convencional, a estrutura mental convencional leva à infelicidade. Isso tudo que foi falado aqui está vinculado a esses dois sutras, o 7 e o 8, que a gente está vendo já agora. A gente já vai cantar, mas já é o sutra agora. E por que que esses são dois inimigos? Porque gostos e aversões, como muitas vezes é traduzido, raga e dvesha, não é um problema. Porque é natural. Todo mundo tem gostos e aversões. Todos nós temos. A pessoa gosta de chocolate. A pessoa gosta. Agora, o problema é quando essa pessoa não tem o chocolate, ela fica ansiosa. Quando essa pessoa não tem o chocolate e ela fica irritada. Esse é o ponto. Gostar de uma coisa e desgostar de outra não tem problema algum. Se você perguntar para um mestre, você gosta de café ou chá? Um mestre vai dizer chá. Eu não estou dizendo que eu sou mestre. Se você perguntar para mim, tu gosta de café ou chá? Eu gosto de café. Eu prefiro café do que chá. Né? Antes tinha essa coisa assim, não pode tomar café porque atrapalha a meditação, as coisas. Aí estudando com o Swami Tadatmananda fala abertamente, olha, não vejo problema nenhum para as pessoas que fazem a meditação cedo da manhã, acordarem um pouquinho mais cedo, tomarem um cafezinho e fazer essa meditação. Vou ser sincero com vocês, eu faço isso muitas vezes. Tem aquela aulinha das 6 da manhã, acordo ali umas 5:30, uma pequena dosezinha de café preto e tal, não atrapalha em nada. Qual é o problema? Agora, se não tiver o café e você se afeta porque não tem alguma coisa, aí ali está o inimigo. Esse é o grande ponto. Se você tem a possibilidade de ter uma experiência de prazer, não tem problema algum, é agradável. Agora, se ao bloquear a experiência de prazer, isso afeta você, aí o inimigo está te controlando. E esses são os dois inimigos, raga e dvesha, que é traduzido como gosto e aversão, mas não é o gosto e aversão. É uma luta, é uma compulsão, é uma força para buscar aquilo que é prazeroso. Ou então é uma luta, é uma força, é uma compulsão para se afastar daquilo que é desagradável. Comportamento convencional. A pessoa vai fazer isso ao natural. A questão é, você não conseguirá, ao longo de uma vida, se afastar de tudo que é desagradável. E não conseguirá ter tudo que você deseja ao longo da vida. Faz o experimento. Se imagina dentro da sala.
Se imagina dentro da casa. Se imagina dentro da cidade, dentro do planeta e dentro do universo. Poxa, olha o tamanho do universo. Então quer dizer que todos os teus desejos têm que ser realizados. Não vão acontecer assim. Esse é um exercício muito bom de se fazer. Quando a pessoa começa a ficar meio prepotente, meio arrogante, é só você fazer essa imaginação. Você vai ver que você é quase, sempre usa o quase um nada dentro do universo. E sendo assim, nós não somos, que a gente já falou sobre isso, o Deus da nossa própria vida. Então, você desvincula o seu bem-estar, a experiência de prazer e a experiência, vamos chamar assim, desagradável. Mas você não ignora que o agradável continua sendo agradável e o desagradável é desagradável. A pessoa não vai botar o dedo na água fervendo porque fez essa aula de Vedanta e dizer, não, é muito bom ficar com o dedo na água fervendo. Não, isso aí é uma pessoa alienada fora da realidade. Sempre que você botar o dedo na água fervendo, vai ser desagradável. Se você não tirar o dedo dali, você vai se machucar. Essa é a metáfora para você entender. O agradável continua sendo agradável. E o desagradável vai ser desagradável. Só que, ao não condicionar a sua tranquilidade e a sua paz a algo externo, e sim a algo interno. E para isso você tem que ter um relacionamento com você mesmo. Porque se você quer entender isso, o ideal é todo dia você ter um momento só com você mesmo. Mesmo que você seja uma pessoa casada com outra pessoa. Você é casado, mas não é grudado com outra pessoa. Isso é chamado de meditação. É criar esse relacionamento. Tem a meditação, a definição técnica, que a gente vai ver mais pra frente, mas isso também é uma meditação. É você desenvolver esse relacionamento. É você fazer essa caminhada junto com o Vedanta, que vai te ajudar a entender isso, para que você saiba que o imutável, aquilo que não decai a verdade, ela está dentro de você. E que ao vincular o bem-estar a algo temporário, o prazer, toda fonte de prazer é temporária. Isso vai te levar à infelicidade. E a sociedade, ela é dita por ser doente, porque ela não enxerga essa base. E aí, um arrancar, com base numa ignorância, de não reconhece que eu não preciso fazer força para estar em paz e estar tranquilo, eu não preciso fazer força. Na realidade, o ser humano, ele faz muita força para perturbar a mente. Com horas e horas de rede social, com litros de café, com um monte de comportamentos que são absurdos em termos de equilíbrio, autoconfiança, tranquilidade, boa noite de sono, boa saúde. O ser humano constrói um caminho diferente, devido à sua base, o campo fértil da ignorância. E Patanjali aqui, ele não fica enrolando, ele já coloca de cara a ignorância como um problema fundamental. Aí a pessoa não reconhece, ela vai fazer o caminho. Ela vai criar um ego, porque a pessoa que não reconhece, ela é carente, ela é insuficiente. Então eu preciso me completar, eu preciso ser alguém. Mas você já é alguém, todo mundo é alguém. Mas eu não estou satisfeito com esse alguém que eu sou. Eu quero ser alguém diferente, alguém que eu aceite. Aí como o ego tem como base uma ignorância e ele é uma noção falsa de eu, ele não tem força para se autovalidar. Aí ele se autocondena. E por ele se autocondenar, ele quer ser especial. Ele quer ser bajulado. Ele quer ser importante para as outras pessoas. Ele quer receber o aplauso. E como se faz isso? Através de raga e dvesh. Através dessa compulsão e essa luta por buscar aquilo que é prazeroso, por buscar aquilo que por se afastar daquilo que é desagradável. Mas você até consegue por um tempo.
O plano ideal de vida ele dá certo por um tempo. Entretanto, é chegado o momento que a vida se modifica novamente. E aí vem o último klesha, que tudo está sendo explicado e a gente vai ler, que é o medo da perda, a binivesha, ou o apego à vida. Ou seja, a pessoa até conseguiu equilibrar um pouco desse raga e doesha. Só que aí o que acontece? A pessoa quer a continuidade de algo que é temporário, que não vai ser para sempre. A beleza do corpo ela não vai ser infinita. Apesar que uma pessoa natural, pelo menos na minha opinião, ela é bonita. Ela é bonita, mesmo envelhecendo, tendo rugas, tendo expressões. Na minha opinião pessoal, aqui sai de Vedanta, eu penso que é uma deformação aquelas pessoas que esticam a cara e perdem a sua identidade. A sua identidade é a tua história. Aí a pessoa vai lá compulsivamente, obsessivamente contra algo que é natural. A pessoa fez a casa num monte de areia e está rezando, ó Deus, por favor, que não venha o vento e a chuva. Como é que Deus vai te atender se a chuva e o vento é natural? Antes de construir a casa, você tem que saber isso. Certo? Mas a pessoa não sabe disso. Aí a pessoa construiu essa casa, a pessoa projetou toda a paz e a tranquilidade em algo que não depende dela, que é o corpo. O corpo está envelhecendo. Depois dessa aula, o corpo é 1 hora mais velho. Depois do ano passado, esse corpo é 1 ano mais velho. Essa mente também está envelhecendo. Apesar que num tempo diferente. E aí vem o último klesha, que é um apego excessivo, maior ainda, à continuidade e ao medo da perda, porque vai acontecer. Então vamos ler aqui os sutras, mas aqui a gente já explicou e a gente só vai ler agora e vai conseguir fechar essa primeira sessão na aula de hoje. Sukha Nushai, Sukha Nushai, Raga, Raga, Sukha Nushai, Raga. Raga, traduzido como gosto, mas é mais do que um gosto. É a compulsão, a luta, a força. Para quê? Para buscar aquele prazer. Tá? Aí ele Patanjali coloca aqui, como o raga se constitui? Anushai, como resultado da experiência de sukha, de prazer. Ou seja, a gente desenvolve o gosto como resultado da experiência de prazer. Só que o ponto aqui é esse. Gostar de alguma coisa não tem problema nenhum. O problema é quando você condiciona o gosto e você tem o seu desejo obstruído. E aí vem a raiva, vem as emoções e você se desequilibra. Isso vale para qualquer coisa, para ter muito dinheiro, para se mudar da casa, para fazer sânscrito, mantras, yoga, meditação, Vedanta e tudo mais. Às vezes isso não está na sua mão e você não está disponível. E aí você precisa acomodar como talvez não seja para você nesse momento estudar tudo isso. Talvez você fazendo a aula de Vedanta já está muito bom. É o que você pode fazer agora. E daqui a pouco, quem sabe, abre essas outras coisas para você. Portanto, o raga nada mais é do que o resultado da experiência de prazer. Só que o raga ele se torna tão forte que a vida passa a ser uma luta para buscar aquilo que é agradável. E quando o agradável acontece, eu estou bem, mas quando não acontece, eu estou mal. E aí, quando eu fico mal, eu já perturbo as pessoas à minha volta, brigo com todo mundo e sofro. Mais ou menos assim. Durkha Nushai, Durkha Nushai, Dvesha, Dvesha. Dvesha, a aversão, a mesma construção de sutra. Anushai é resultado da experiência de Durkha, de dor, do desagradável. A gente cria uma aversão com o desagradável. Aconteceu o desagradável, a gente já fica meio esperto e não quer repetir aquilo ali. Mesma coisa, a gente vai tentar evitar o desagradável, mas tem coisas que não são evitáveis. Imagina que você tem um problema de relacionamento.
né? Você tem algumas dúvidas, algumas desconfianças, aconteceu algumas coisas. E aí, porque a conversa vai ser desagradável, você, na concessão de tudo bem, aquela pessoa que diz sempre está tudo bem é a pessoa que está alienada, desconectada da realidade. Não, tá tudo bem. Aí a pessoa não se expressa, fica com aquelas coisas na cabeça, para de ser sincera com a outra pessoa. E aí o que acontece? Em vez das pessoas se conectarem, porque se gostam, elas começam a se distanciar. O ruído da mente começa a aumentar, esse ruído se torna em raiva, a raiva daqui a pouco se torna em um comportamento agressivo e as duas pessoas brigam diariamente. Começou com uma coisa muito pequena, um pequeno desconforto. Devido à concessão, para não ter aquela conversa que não pode falar, não pode ser sincera, que é um relacionamento de mentira, não dá para falar nada. Porque relacionamento é esse que a pessoa não pode se colocar. Isso é maturidade, né? E o relacionamento te dá essa oportunidade. Se colocar não é ser agressivo com o outro, enfim, ofender outra pessoa, mas se colocar, sabe? Olha, eu sinto às vezes que você não quer estar aqui nesse relacionamento. Isso me deixa triste, porque eu tenho vontade de fazer tantas coisas, eu me dedico a esse relacionamento, mas esse é meu sentimento. O que tu poderia me dizer sobre isso? Eu estou certo? Eu estou errado? Estou dando só um exemplo, tá? Não estou dizendo que está acontecendo com você, também não está acontecendo comigo. Mas é um exemplo. Aí a pessoa não fala. Só que a outra pessoa, daqui a pouco, ela está cheia de problemas, mas ela adora o relacionamento. E aí a pessoa que tem isso na cabeça, por não ter falado, ela vai se distanciar. As pessoas começam a brigar, porque não se falam, e daqui a pouco duas pessoas que se dão super bem e se gostam, se separam. Por algo muito pequeno. Portanto, não é tudo que é desagradável, que é bom a gente se distanciar. Na Gita tem uma parte que fala que assim, ó, tem coisas que começam com sabor doce e terminam como veneno. Esse evitar esse tipo de conversa é exatamente isso. Não que é doce, né? Não é doce, às vezes é áspero a conversa, áspera. Entretanto, quando tem um entendimento, uma resolução, se torna doce, começa desconfortável e fica doce. A meditação é assim, para muitas pessoas, começa amargo. O gosto é amargo, porque quase todo mundo começa a meditar por necessidade. Precisa, porque a mente é muito agitada. Vai começar desconfortável, o sabor é amargo. Depois que você domina a meditação é que nem escovar os dentes. Eu não conheço, pessoalmente, pessoas que aprenderam a meditar que pararam. Que aprenderam. Eu não conheço, porque é tão bom, é prazeroso, não depende de ninguém para você fazer. Se você tiver 90 anos, 100 anos, você consegue fazer. É extraordinário, cientificamente muda o cérebro da pessoa. Tem pesquisas sobre isso. Por que a pessoa vai parar de fazer algo que ela pode fazer ela com ela mesma, que é extremamente positivo? A pessoa não vai parar, só que começa para muitos com o gosto amargo. Mas se você for persistente, depois que você romper essa barreira, o gosto é muito saboroso. O estudo Vedanta para quem fica coletando informações na internet. Vai fazer 1 hora de aula? Muito tempo. Que muito tempo o quê? Não se ilude, não é nada, é 1 hora por semana. Começa como? Às vezes é meio desconfortável. Poxa, passou um tempo e façam esse experimento. Quando vocês terminarem o Yoga Sutras, serão bem-vindos para continuar, vai ter outros estudos. Façam uma reflexão do quanto mudou a visão de vocês de mundo, a forma como vocês lidam com as coisas e a forma como vocês lidam com vocês mesmos. Façam essa reflexão quando vocês caminharem nessa jornada e vocês vão ver o quanto muda, porque a gente não tem o parâmetro da mudança na hora. Mas passado o tempo com o conhecimento introjetando, você começa a ver que muitas coisas mudaram e para muito positivo. E as maiores mudanças estão na sua visão e na sua forma de lidar com as coisas.
Portanto, o Raga e Dvesha são dois inimigos. São dois chefes que a pessoa tem na sua própria cabeça. E quando a gente ancora, condiciona a nossa tranquilidade, a experiência de prazer, ou ao evitar a experiência desagradável, é a casa na areia. Quando a gente aprende a se recolher e a experimentar a nossa natureza livre de luta, livre de sofrimento, que é o Satchidananda Atma, que é a nossa verdade, a gente constrói a nossa casa sobre a pedra. E pode vir chuva, a gente não perde, né? Deixa a chuva no tempo natural. Pode vir o vento, que a base é firme. Que a tua tranquilidade não vai embora. Porque algo não saiu como desejado, algo não foi prazeroso. Às vezes as coisas não são prazerosas e precisam ser assim. Aí a pessoa entendeu isso e a gente falou muito em Karma Yoga Ishvara Pranidhana, né? Que por que não ser vinculado, né, ao Raga e Dvesha? E Raga e Dvesha tem que ficar como essa luta por buscar o prazer e essa luta por se afastar do que é desagradável. Porque a gente não é o Deus da nossa própria vida, é só por isso. A gente não tem o controle dessas coisas. E se a gente condiciona essas coisas, essa é a chave da aula. A aula tem várias chaves, cada chave vai abrindo uma portinha. Então, faça isso. Não vou assistir 20 vezes a aula. Não faça isso. Porque tem coisas que você não vai aprender. Assiste umas 2 vezes, no máximo 3 vezes, mas não mais do que isso. E pega uma chave e essa é o teu nididhyasana, é a tua contemplação. Mas eu achei que para fazer contemplação tinha que relaxar o corpo, fazer 5, 6 pranayama. Não. Você pode fazer a contemplação aqui direta, o canal direto. Se você sabe relaxar o corpo, fazer um pranayama, uma coisa, ela fica mais forte. Mas não deixa de fazer. Pega uma chavezinha, e desenvolve ao longo da semana essa chave. Faz a reflexão disso. O quanto você condiciona, o quanto tem uma ideia que você estaria muito melhor se você tivesse mais e mais e mais. As pessoas muito querem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Só que, sendo bem sincero, a maioria das pessoas precisa de saúde, tranquilidade e paz, não precisa de mais dinheiro. Por quê? Para uma pessoa que tem uma casa, não faz muita diferença ter 2 casas. Agora, para uma pessoa que não tem casa, ter uma casa faz uma enorme diferença. Para uma pessoa que está sempre no vermelho ali, apavorado se vai pagar as contas, ter um pouco mais de dinheiro no banco faz diferença. Agora, ter muito de dinheiro no banco não vai fazer grande diferença. Muitas vezes pro lado negativo, porque quanto mais tu tem medo de perder, né? Então, esse é o grande ponto que a gente precisa. A gente tem necessidades básicas, como um lugar para morar, comida, um lugar para dormir, etc. Agora, muito mais do que isso, não resolve o problema fundamental, porque a carência ela não é real. Isso dessa ideia que te falta alguma coisa não é real. Isso é o ahankara querendo ser especial, querendo ser bajulado, buscando a aprovação dos outros, porque não tem a firmeza de se autoafirmar. E a autoafirmação não vem de uma pessoa perfeita. A autoafirmação vem do quê? De você fazer o melhor que você pode. Porque ao saber que você fez o melhor, você sai de uma autocondenação. Opa, como é que eu vou me dizer que eu sou insuficiente? Poxa, eu me preparei, eu me organizei, eu investi o que dava, eu fiz tudo o que deu. Toda a preparação foi feita para qualquer coisa. E aí, em vez de você se julgar insuficiente para algo, você contempla a visão de que você fez tudo o que estava ao seu alcance. Você não negligenciou nada. E nessa visão de não ter negligenciado nada que é importante, você sai de uma autonegação para uma autoaceitação. E essa autoaceitação não é a prepotência.
A prepotência é a ignorância. Quanto mais uma pessoa fala eu e meu, mais ignorante ela é. E por consequência disso, a gente olha para as redes sociais e as pessoas não estão desenvolvendo sabedoria e harmonia. As pessoas estão ficando prepotentes e arrogantes. Não todas, mas algumas delas. É verdade que muitas delas conseguiram mais e mais dinheiro. Mas mais e mais dinheiro não necessariamente vai te dar sabedoria, vai te dar harmonia, vai te liberar do sofrimento. Porque aquilo ali é uma roda. O poder, ele é falso. O poder, ele traz relacionamentos falsos. Agora tem pessoas que têm um karma de vida de ter uma posição de poder. Agora, se a pessoa vai buscar essa sabedoria numa posição de poder e a pessoa sabe que aquilo ali é temporário, aquilo ali tem uma falsidade, tem uma ilusão por detrás, a pessoa só cumpre o papel. E o chefe não tem problema de ser chefe. O cara que está no topo da hierarquia não tem problema de fazer valer a hierarquia. A mãe e o pai não tem problema de exercer a sua autoridade, mas sabe da temporariedade daquilo ali, até porque os filhos são seres. E daqui a pouco esses seres vão caminhar com as suas próprias pernas e vão fazer as suas próprias escolhas. O mundo não vai tratar o filho e a filha como o filhinho e a filhinha. O mundo trata, Ishvara trata as pessoas como iguais. E essa é a ordem. É isso que torna o mundo justo. Por mais que por vezes a gente veja as coisas ruins, mas existem as coisas boas. E o que muitas vezes essa imprensa sensacionalista faz é o quê? Enaltecer o ruim. Mas o agradável também está ali. Mas para que lado a gente vai olhar? Para que lado a gente vai caminhar? Centrando a nossa vida em cima de experiências de prazer, construindo uma casa num monte de areia, ou tirando alguns minutos do seu dia para se recolher e solidificar a tua tranquilidade, a tua paz naquilo que é verdadeiro, que é o Atma, que é a tua natureza. E assim, mais uma vez, a gente vê esse conhecimento é extraordinário, não como uma hipérbole, uma figura de linguagem, mas como algo real, porque o assunto é a liberação do sofrimento. E se você vencer Raga e Dvesha, essa força, essa compulsão, essa luta para buscar a experiência de prazer, ou para evitar aquilo que é desagradável, você acolhe o universo na sua ordem, buscando essa tranquilidade dentro de você. Você abriu a porta a porta da autorrealização. A porta já está aberta já, porque esse é o passo praticamente final para você viver pleno, para você encontrar a plenitude. É vencer Raga e Dvesha, que são dois inimigos da mente. Agora, eles são naturais, o gosto e a aversão. Agora, a luta, ela vem porque o bem-estar está condicionado a algo que não está na mão da pessoa. E isso é o pensamento convencional. E o pensamento convencional, ele é sofrimento. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om. O Namastê, pessoal. Essa é uma das aulas mais importantes que a gente já fez. É difícil falar isso porque virão outras aulas, mas essa aula tem uma importância muito grande porque o mundo ele está muito baseado nisso. Experiências de prazer, jogos de poder, um ego que não tem força
para se autoafirmar e não vai ter a força sem o autoconhecimento, porque o ego é uma noção falsa sobre si mesmo e por isso ele não tem a base, porque a base não é dele, a base é de consciência, a base é dessa presença. E aí esse jogo do ego de querer ser especial, de querer aplauso, de querer bajulação e de sair lutando para ter mais, porque eu quero ser especial, eu quero que as pessoas me aprovem. Então o ego ele quer se enfeitar. É tipo aquela bonequinha, né? Que bota aquela roupa colorida e se enfeita e tudo mais. É o ego querendo se autoafirmar, só que nunca isso vai dar certo. Porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas mudam, porque as pessoas são vaidosas, porque as pessoas são orgulhosas, são competitivas. Entende? Então isso precisa vir de dentro da pessoa. Essa autoafirmação, ela vem de dentro da pessoa. E esse é o caminho puro do autoconhecimento. E a gente falou algumas aulas atrás, né? Que a primeira base é a discriminação. Aí eu tenho certeza que muitas pessoas pensam assim, como é que eu vou discriminar entre aquele que conhece, aquilo que é conhecido? Isso não fecha para mim. Em algum momento não vai fechar mesmo. Só que descendo a escada, porque esse é o topo. Patanjali já trouxe o topo, esse é o final. Pum! Você desvinculou aquilo que é você, a sua natureza, daquilo que não é você. O conhecedor do campo e o campo de experiência. Existe o campo de experiência, o mundo, o corpo, a mente, os sentidos. Existe aquele que conhece, o Atma, o eu. Ponto. Esse é o final. Mas eu não consigo fazer, está muito longe. O desapego para largar a luta, essa projeção de que mais resolve a sua carência. E você passa a se recolher e buscar essa experiência interna. Daqui a pouco, o raga e doesha são vencidos. Você tem os gostos, você tem as aversões, mas isso já não te leva de um lado para o outro. Isso já não te domina mais. Deixa de ser um inimigo e passa a ser somente algo natural. Em poucos sutras, em poucas linhas, Patanjali fez toda a descrição. Por isso não é à toa que Patanjali é visto como sábio dentre os sábios. Ele está em outra categoria. Já não é mais só sábio. Ele é um sábio dentre os sábios. E não foi ele que disse, isso são as pessoas que se deparam com esse conhecimento. Aí como é que você vai dizer que um conhecimento como esse, que é transmitido há mais de 2000 anos, há muito mais de 2000 anos, veio de uma pessoa? Como que pode alguém, o que pode transcrever, né? Alguém, porque alguém transcreveu, mas isso veio, isso é divino. Isso é divino. Quando a gente fala que os Vedas não vieram de uma pessoa, eles foram ouvidos, né? Shruti, eles foram escutados pelos antigos sábios. Os sábios não pegam para si a autoria, porque o próprio Ishvara que soprou os mantras, os sutras, para essas pessoas que tinham a capacidade de absorver isso. Porque não tem uma explicação. Esse é o problema da humanidade. E está aqui a solução. Está sendo dita em poucos versos, por isso que cada texto de Vedanta ele é muito especial. E é uma verdadeira bênção você conseguir estudar um texto, 2, 3, 4, 5, ficar estudando, é uma bênção. Porque isso aqui é como se fosse uma pílula diária de uma visão realista da vida e de um convite a você construir uma casa sob pedra. Que pode vir vento, pode vir chuva, pode vir essas mudanças que não perturba a tua tranquilidade. Então é isso aí. Um forte abraço. Bom dia. Tchau.